E aí, beleza? Meu nome é Jefferson Rossi e vou trazer para vocês hoje classificação biológica. Lembra aí de alguma coisa? Linneu, Aristóteles, esses caras doidos aí que não tinha nada para fazer lá atrás e ficaram inventando essas classificação aí para nós, né? Então, beleza. Vou passar aqui para vocês, mostrar as minhas redes sociais, são essa aí, tá? Jefferson Rossi Biologia, Face, Instagram, e-mail. Chama lá, adiciona, vamos bater um papo aí, tirar alguma dúvida aí que você tiver. Beleza? Então, beleza, vamos lá então. Classificação biológica. Classificação biológica tem caído corriqueiramente em algumas provas de seleção, tá? Então, assim, Enem não tem cobrado tanto, mas algumas provas como PUC, FUVEST, algumas provas de seleção de vestibulares aí regionais, esse assunto tem caído aí corriqueiramente. Então é bom dar um toquinho, falar aí para você mais ou menos de como funciona a classificação biológica, né? Para você poder lembrar de algumas coisas relacionadas a isso. Mas já se liga que é muito fácil esse negócio, cara. Fica tranquilo aí que você vai tirar de letra. Beleza? Então vamos lá. O primeiro cara que falou em classificação aí na face da Terra foi Aristóteles, ainda antes de Cristo. Então olha só, ele nasceu aí em 384, no século IV a.C. e morreu em 322. Esse cara ele começou a classificar a vida. Ele, entre outras coisas que o Aristóteles fez, né, foi dar o pontapé inicial, na verdade, aí, para a classificação dos seres vivos de um modo geral. Só que como naquela época não tinha muita informação, o Aristóteles ele dividiu em animal e vegetal. Os dois grupos, né, que ele trabalhava, que ele observava, os dois grandes grupos, né, que na verdade ele descreveu, os animais e os vegetais. Os animais ele separou em com sangue e sem sangue, e os vegetais ele separou em ervas, arbustos e árvores, né? Aí os caras falam, mas cara, nossa, separou em com sangue e sem sangue o animal, arbusto, árvore, cara, naquela época não tinha informação, né? Então assim, o cara partiu do nada, ele partiu do zero, então já foi um grande feito esse o dele, de separar os seres vivos em dois grandes grupos, né? Então os animais com sangue, na verdade, hoje nós sabemos que são os vertebrados. Os animais sem sangue, hoje nós sabemos que são os invertebrados. Mas, né, nem todos os invertebrados não têm sangue. Na verdade, nós temos inclusive invertebrados com sangue com hemoglobina, no caso dos anelídeos, né, que tem hemoglobina. E os vegetais, aí hoje nós sabemos as divisões dos vegetais, que inclusive nas próximas aulas eu vou trazer para você. Tudo bem? Então vamos lá, Aristóteles foi o primeiro cara. Depois dele veio um cara aí, um sueco, um médico chamado Linneu. Em 1758 ele escreveu um livro, Systema Naturae, né, e Linneu ponderava alguns critérios aí com relação à classificação, principalmente a semelhança, né, entre os indivíduos, né, semelhança essa morfológica, né, no que ele via que parecia alguma coisa ele já começava a separar. Inclusive ele colocou aí também algumas categorias, né, de taxonomia. Então ele é o pai da taxonomia porque ele colocou aí o reino, a classe, a ordem, a espécie e o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Faltou o filho e a família, né, que foi colocado depois, mais pra frente, por outros estudiosos. Mas de um modo geral, cara, você tem que entender que Linneu é o pai da taxonomia. Ele que começou a falar em taxonomia, ele começou, na verdade, né, depois de Aristóteles, ele começou a entender alguns processos aí, porque já se já se passou, na verdade, né, depois de Aristóteles, 2000 anos aí até chegar em Linneu, tá? Então já as informações eram outras, então ficava mais fácil também de classificar. E lembre, tudo que você vai fazer, você tem que se organizar, né? Então se você vai estudar, você separa as matérias, né? Separa matéria por matéria, depois separa dentro da matéria as frentes para você estudar, e aí você não vai fazer tudo embolado, tudo junto, tudo misturado, não é música nem nada, né? Mesmo assim, as músicas ainda têm também uma certa organização. Né? Música, eu digo porque tem aquela música junto e misturado lá. Música. Então, é por isso que eu falei. Mas assim, você tem que entender que tudo que você organiza, você fixa melhor, sedimenta melhor, entende melhor. Então a classificação veio para isso, veio para somar. Então essas
esse tipo de classificação biológica é para sedimentar, para organizar, ficar mais fácil de achar, né, de estudar e aí vai. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então o Linneu foi esse cara aí que vocês estão vendo, né? Então a sistemática nada mais é, galera, do que a ciência dedicada a investigar e descrever a biodiversidade, tá? E compreender também as relações filogenéticas entre os organismos. Então só se falou em genética depois de Mendel, lembra, né? Ninguém falava em genética, nem sabia de genética, depois de 1900 que eles colocaram os estudos de Mendel aí, na verdade eles analisaram os estudos de Mendel e, né, conseguiram tirar um grande proveito desses estudos de Mendel. Inclusive Mendel nem, depois eu vou falar em genética, o outro professor também, mas Mendel nem sabia, ele morreu sem saber, né, o sucesso, sem saber o sucesso que ele faria, porque Mendel, depois que Mendel morreu em 1800 e, salvo engano, 89, em 1900 que eles começaram a descobrir os trabalhos de Mendel, né? E nisso Darwin também, os estudos de Darwin também auxiliou no processo, né, da evolução, enfim. Mas de um modo geral, né, o que acontece? As estruturas filogenéticas, vamos colocar assim, né? Ou seja, os estudos filogenéticos também envolvem classificação biológica, tá? Claro que Linneu não sabia disso, mas hoje nós sabemos que também a filogenética ela é importantíssima no processo de classificação, tá? Então, nós temos aí dois conceitos de sistemática, que é a taxonomia, né, e a filogenética ou filogenia que eu acabei de falar. Então, a taxonomia, na verdade, ela descreve e classifica espécies, grupos de espécies, né, com suas normas e princípios. E a filogenia são as relações evolutivas entre os organismos. Em biologia, os sistematas são os cientistas que classificam as espécies em outros taxons, a fim de definir aí o modo como elas se relacionam evolutivamente. Tudo isso envolve genética. Né? Então também envolvendo a genética. Lembra que no processo de evolução, as tais modificações que Darwin citava, era genética, né? Era a mutação, era o crossing over, era a variabilidade genética já agindo num determinado indivíduo. Então, assim, claro que Darwin também não sabia disso. Depois, com o neodarwinismo, apareceu aí a mutação, a variabilidade genética, apareceram esses termos aí que eles, na verdade, colocaram depois nessa nova teoria moderna da evolução, né? Chamada de teoria sintética da evolução. Então, tudo está envolvido, tá? Beleza? Tudo está envolvido. Mas, de um modo geral, a sistemática é dividida em duas partes, taxonomia e filogenia, certo? Então vamos lá. Na verdade, as categorias de classificação são essas aqui. Tem um esqueminha muito simples de você decorar para isso. Eu não gosto muito dessa palavra decorar, eu prefiro que vocês entendam a biologia e não decorem, né? Mas assim, essa esqueminha é bem tranquilo, bem simples para você poder entender esse processo de categoria de classificação. Então nós temos essas categorias aqui, né? Primeiro o reino, depois o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Quanto mais se aproxima da espécie, mais parecido o organismo, né? Então, assim, o reino, na verdade, engloba tudo. Então, nós temos aí os 5 reinos: Monera, Protista, né, o Fungi, o Planteu, o Metáfita e o Animalia, o Metazoa. Então, esse reino vai englobar tudo. Depois vem os filos. Lembra que no vegetal não tem filo, é divisão, tá? Aí vem classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Então, existe uma palavrinha chamada de reficofage, reino, filo, aí o C, né, o reficofage, o C, o classe, o ordem, família, G, gênero e espécie. Então, ó, em ordem decrescente, gênero, filo, classe, em ordem, família, classe, né, gênero, filo, classe, ordem, família, olha, tô viajando aqui, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Em ordem crescente, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Tudo bem? Então, o que é mais usado? Ordem crescente, decrescente? Isso aí não importa, tá? Então, assim, eles não têm cobrado essa parte, assim, coloquem em ordem. Não, mas você tem que saber que os dois últimos aí é o gênero e o epíteto específico, e os reinos englobam todo mundo. Tudo bem? Então não esquece do reficofage, se liga aí nesse negócio, tá tranquilo? Então vamos lá. Ó, a espécie então nada mais é do que um conjunto de indivíduos com
capacidade de cruzamento ou intercruzamento. Esses indivíduos, para ser considerados da mesma espécie, eles têm que gerar descendente fértil. Se eu pegar, por exemplo, a mula, né? A mula, que é a fêmea do burro, ela é estéril, tanto ela quanto o burro. Então, burro e mula são estéreis, porque são híbridos. Ele é um animal proveniente de duas espécies diferentes, que é o cavalo e o jumento. Então, quando eu cruzo o cavalo com a jumenta, eu tenho o burro ou a mula. Mesma coisa, quando eu cruzo o jumento com a égua, eu tenho a mula ou o burro, que são híbridos. Eles não produzem gametas, tudo bem? Assim acontece também em cativeiro com os leões e tigres, quando eles são cruzados. Aí tem o ligre ou tigreão, que também é um animal híbrido, que é infértil, não gera descendente. Tudo bem? Então vamos lá. Então aí a espécie, esse é o conceito de espécie que está aí, né, que eu falei. Algumas regras de nomenclatura. Como é que funciona isso aí? Bem, as regras de nomenclatura são bem facinho, isso aí também é só para você entender, e num possível trabalho científico, numa monografia, alguma coisa que daqui a pouco você ingressa aí na sua universidade, né? Então, num possível trabalho científico, que você colocar lá o nome científico nesse trabalho, você tem que colocar ele da maneira correta. Como é que se escreve o nome científico? O nome científico ele se escreve em letra de mão e grifado embaixo. Então você tem que escrever o nome na letra de mão e grifar embaixo. Como é que você digita o nome científico? O nome científico ele é digitado em latim ou em negrito, para destacar, tá? Então, é sempre, isso é regra, tá? Sempre, então, tem que ser primeiro o nome do gênero, com letra maiúscula, depois o nome do termo específico, ou também chamado de epíteto específico, com letra minúscula, tá? Então, tem dois exemplos aí, ó, né? O Homo sapiens, o homem, e o Canis familiaris, o cão. Então, veja bem, cara, para conceituar uma espécie, na verdade, né, para você poder identificar uma espécie, estudar uma espécie, né, você tem que pegar e sempre o nome científico dessa espécie vai estar em dose dupla. Não dose dupla não, mas ele vai ser binomial, entendeu? Então fica melhor assim, falar dose dupla para essa coisa de... Né? Então assim, binomial, ele é binomial. Binomial por quê? Primeiro nome gênero, segundo nome epíteto específico. Então esses dois nomezinhos, essa estrutura binomial, certo? A estrutura binomial é ela que então vai identificar a espécie do indivíduo, do ser vivo em questão. Um exemplo aqui, né, que eu falei, aí tá Homo sapiens, a espécie, né? Homo sapiens, a espécie, Canis familiaris, outra espécie. Então o ser humano e o nosso cão doméstico. Tudo bem? Dúvida aí ou não? Tranquilo, fácil, né? Isso aí é tranquilo, mas é mais para trabalhos, né, que você vai fazer, porque nenhum vestibular vai cobrar isso aí, nenhum vestibular vai colocar uma questão aberta sobre isso, então é bem de boa, tá? Aí estão os 5 reinos, né, que eu vou colocar aqui agora, ó. Aí estão os 5 reinos, que também é um tipo de classificação. Eu tenho o reino Monera, que são os reinos, que é o reino, na verdade, que na verdade que ele deu origem aos outros reinos, né? Então é correto dizer que nós partimos de uma simples bactéria procariótica. Aí, segundo as teorias evolutivas, principalmente a teoria de Robertson, né? Essa célula procariótica foi vaginando, já falei em outras aulas, e aí a membrana plasmática formou a carioteca e deu origem à célula eucariótica. Depois os tecidos, órgãos, sistema, organismo, população, e aí vem os níveis de organização, né? Mas o primeiro aqui é o reino Monera, que é composto de bactéria e cianobactéria. Os únicos procariontes da face da Terra estão no reino Monera. Só eles são procariontes. Não esquece disso aí, meu irmão. Não esquece, cara. Só o reino Monera é composto de micro-organismo procarionte. Os outros reinos, todos eles, são eucariontes. Não esquece, tá? Porque na tua prova de seleção, se cair alguma coisa sobre o reino Monera, eles vão querer colocar que é eucarionte, eles vão querer colocar algumas outras coisas absurdas. Então, se você vê reino Monera, já tem que vir a palavra procarionte ou procariótico na tua cabeça, que é a célula nucleada. Já o reino protista, ele é composto, como os outros reinos, de células eucariontes. Então, protista é eucarionte, unicelular ou pluri, os protozoários são unicelulares, heterotróficos, e as algas são pluri ou unicelulares, heterotróficas ou autotróficas. Essas algas, né, elas conseguem fazer fotossíntese, tá? Então as algas, elas têm a capacidade de fazer fotossíntese. E por que não está no reino dos vegetais? Porque a alga não tem tecido verdadeiro e o vegetal tem tecido verdadeiro. Tudo bem? De boa? Aí depois vem o reino
funge com os fungos que também não têm tecido verdadeiro, tá? Lembrando de uma característica intrínseca do fungo, a parede celular das células do fungo tem quitina, é composta de quitina, e o fungo ele reserva glicogênio. Tudo bem? Então o material de reserva, o polissacarídeo de reserva do fungo é glicogênio. O estrutural é quitina, como o exoesqueleto dos artrópodes, mas o fungo não tem tecido verdadeiro. Não esquece outra coisa, pelo amor de Deus. O fungo não faz fotossíntese. O fungo ele é heterotrófico. Tudo bem? Não esquece disso, tá? Porque a prova, a banca vai querer te pegar nisso aí. Tudo bem? Então vem o reino animal, depois o reino vegetal, em sequência, né? Então na sequência de evolução, reino vegetal, depois o animal. Reino vegetal, todos autotróficos, pluricelulares e eucariontes, né? E o reino vegetal, todos heterotróficos, pluricelulares e eucariontes. Tudo bem? Eu vou falar ainda de reino vegetal também nas próximas aulas. Não percam as aulas de reino vegetal, que isso aí tem caído em algumas provas de seleção. Beleza? Não perde isso aí, hein? Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos os domínios. Esses domínios foram criados há pouco tempo, né? Então eu tenho aqui 3 domínios. Tá? O primeiro domínio são as bactérias chamadas de árquea. Árqueas são bactérias que são resistentes à temperatura, que vivem em base de vulcão, à salinidade. São essas bactérias mais resistentes, né? Depois eu tenho as bactérias, né? Que são umas bactérias que nós conhecemos aí, essas bactérias mais comuns que nós temos a informação, e o eucária, que envolve todos os seres eucariontes, tá? Então esses domínios aí também não tem caído com muita frequência, coloquei só para constar, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, beleza? Então vamos lá. Nós temos aí também um conceito de sistemática e filogenética. Então isso aí eu tenho visto em algumas provas de seleção. Então nós temos 3 grupos relacionados à filogenética, né? Grupo monofilético, que é um grupo formado por uma espécie ancestral comum mais existente. Parafilético, grupo formado por uma espécie ancestral comum mais recente, não mais resistente. Então, monofilético, grupo formado por espécie ancestral comum mais recente. Parafilético, grupo formado por uma espécie ancestral comum mais recente, mas que não inclui todos os seus descendentes. E polifilético é um grupo que não contém um ancestral em comum mais recente, de todos os membros do grupo. Então, olha só esse esqueminha aqui, ó. Eu tenho aí de amarelinho os monofiléticos. O monofilético, o que ele fala ali? Ele não fala que é um grupo formado por uma espécie ancestral em comum mais recente? Então, olha lá, ó. Olha só. Então eu tenho lá todos esses aqui, os répteis, né? As aves. Então o réptil e a ave, ele está relacionado a um ancestral comum mais recente, né? Não é à toa que eles têm ovo com casca rígida e tal, então são bem comuns, né? Então esse é um tipo de grupo monofilético. O parafilético, olha lá o conceito do parafilético, né? Um grupo formado por uma espécie ancestral comum mais recente, mas que não inclui todos os descendentes, então alguns descendentes só, né? Então nós temos os répteis aí, né? E nós temos os descendentes na verdade, todos os indivíduos que fazem parte desta classe, dos répteis, né? Então, ó, olha só de azul ali. E por último, o polifilético, né? O polifilético, que é o grupo que não contém ancestral comum mais recente de todos os membros. Então, eu tenho a ave e o mamífero, eles estão em 2 pontos do cladograma, então eles não contêm um ancestral comum. Na verdade, né? O ancestral comum aqui, o mais antigo, é o vertebrado de todo mundo. Aí vem peixe, anfíbio, né, mamífero, e aí réptil. Eu tenho aqui o mamífero partindo do amniota aqui, né? Então ele não tem nenhum tipo de ancestral em comum com as aves, tá? Então aí são esses conceitos, na verdade, eles estão começando a ser cobrados agora, tá? Então eu tenho, voltando aqui, monofilético, parafilético, polifilético. Conseguiu entender aí com relação à ancestralidade? Então, de novo, monofilético, ancestral em comum, né? Membros de todos os grupos aí. Parafilético tem ancestral comum, mas não são todos os membros que têm ancestralidade, e o polifilético, eles não possuem ancestral em comum. Exemplo aqui, ave e mamífero. De boa, de boa? Então esse é um cladograma, então isso é bem usado na filogenia, na filogenética, isso é usado na genética de um modo geral, esse cladograma, e aí nos quadros evolutivos também, certo? Então vamos lá, ó.
Vamos uma questãozinha para você ver como é que funciona isso aí. Estima-se que atualmente existem entre 5 e 50 milhões de tipos de animais, plantas e micro-organismos no planeta Terra. Essa estimativa é discrepante, pois apenas pouco menos de 2 milhões foram registrados formalmente como espécie. Considerando a taxonomia dos seres vivos, assinale a opção que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do seguinte enunciado. Para classificar um ser vivo, são necessárias 3 etapas fundamentais. Primeiro, né, cara, o que é? Identificação, classificação, né? Tá. Que consiste em reconhecer um taxo como igual ou semelhante a que consiste a outro, normalmente utilizando ilustrações, fotografias ou descrições. 2, né? Que é agora que vem aí nesse espacinho, que consiste em empregar corretamente os nomes dos taxons obedecendo a um conjunto de regras e recomendações. E 3, mais um nomezinho ali, classificação, identificação, nomenclatura, o que é? O que você acha? Que consiste em ordenar os taxons dentro de um sistema de classificação, enquadrando-a num determinado gênero que faz parte, na verdade, de uma família que pertence a uma determinada classe e assim por diante. Então, classificação, né? E aí? O que é? Nomenclatura? Classificação? Identificação? Né? Então, olha só a resposta correta. Claro, né? Então, a primeira aí é identificação. Primeiro tem que identificar, aí dar nome aos organismos, micro-organismo, animal, sei lá, né? E por último, fazer a classe, colocar aí dentro da sua respectiva classe. Facinho isso aí, de boa, tranquilo. Olha a outra. Carl von Linné, aí deu a data aí, né, 1707, 1778, denominado Linneu em português, através de sua obra Sistema Naturae, propôs uma forma de denominar os seres vivos por intermédio do que chamou de unidade básica de classificação ou espécie. Como exemplo, a ave conhecida popularmente como quero-quero é classificada segundo o modelo de Linneu como Vanellus chilensis. De acordo com esses conceitos, analisa as afirmativas a seguir. Então, ó, vê aí que está em itálico, né? Ela está em itálico, então essa é uma das regras de nomenclatura. Tudo bem? Então vamos lá. O nome científico, o nome específico de um organismo é sempre composto de 2 palavras. A primeira designa o gênero e a segunda a espécie. Tá? O nome específico do quero-quero é chilensis e o nome genérico, Vanellus. Tá? O nome específico do quero-quero é binomial, né? E Vanellus é seu epíteto específico. O nome específico do quero-quero é binomial e chilensis, assim escrito, é seu epíteto específico. Opa. A espécie Vanellus chilensis inclui o gênero seguido do seu epíteto específico, chilensis. E aí? Dúvidas? Dúvidas? O que vocês acham? E aí? Né? Claro, né? 2 e 5 que está correto. Tudo bem? Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo? Tranquilo. Por que a 1 está errado? Porque a segunda palavra não designa a espécie, e sim o epíteto específico. A espécie ela é designada por pelos 2 nomes juntos, o gênero e o epíteto específico. Aí designa a espécie, não é só a última que designa. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Fácil? Cara, classificação biológica é isso, só isso. Olha como é fácil. Tranquilo e calmo. Tá? Então a próxima aula nossa aí, plantas, vamos chegar, vamos engolir esses livros aí, vamos estudar, tá? E cola no Motiva, cola no professor Jefferson aqui, que você arrebenta em qualquer tipo de prova de seleção, beleza? Qualquer dúvida chama na rede social lá, hein? Valeu, até mais, tchau, tchau!